Pessoal, boa tarde. Continuando a programação do Palco Hipátia. Novamente, esse dia é mais focado para empreendedores que já estão atuando, já estão com um MVP, o produto mínimo viável na rua, já tem uma certa atração. Então, ele é focado no conteúdo para esses empreendedores ou para esse estágio. Então, dando continuidade agora, a gente vai ter o Gabriel Benarros, que ele é graduado em Stanford. E eu não sei se ele é muito bom para falar sobre o pitch de $1 milhão. Que ele recentemente captou 10 milhões. Vamos ver se de um ele consegue falar alguma coisa. Então, vou passar a palavra para ele e logo mais depois a gente vai ter um painel sobre como fechar a sua empresa. Como abrir, tem muito curso, muita coisa. Agora, como fechar, eu nunca vi. Então, aproveitem que depois a gente vai estar aqui falando com 2 advogados experientes de startups para falar o que fazer quando a coisa não dá certo. Obrigado. Valeu. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Tá todo mundo me ouvindo? Se eu estiver falando baixo, eu tendo a... Isso, faz isso que ele está fazendo agora. Se estiver falando baixo, manda levantar o microfone, que às vezes eu vou falando e vou esquecendo, aí ninguém me ouve, aí meio que não faz muito sentido falar se ninguém está te ouvindo. Eu sou Gabriel, eu sou empreendedor, eu montei uma empresa chamada Ingresse. Sobe o volume do microfone para mim. Fiz uma empresa chamada Ingresse, que nos últimos 2 anos levantou mais ou menos 10 milhões de reais. Foram 2 rodadas de investimento, a gente passou por uma aceleradora e depois captou de fundos. Durante o processo de financiamento, eu aprendi algumas coisas, e muito sobre pitch, né? O pitch é um pedaço do financiamento da empresa. Ele não é o fim, não é tudo que você precisa, mas é um pedaço importante disso. E com esse aprendizado eu juntei algumas coisas que são comuns e que podem ajudar diversas pessoas que têm também interesse em financiar, em procurar investidores e fazer o negócio crescer muito mais rápido do que ele poderia. Uma coisa que eu sempre falo não tem fórmula, eu não posso chegar aqui e falar uma fórmula para vocês. Pronto. Então, voltando. Não tem uma fórmula, não tem os 10 passos para o sucesso, a fórmula infalível do financiamento, não tem. É um framework que eu vou falar de algumas ideias, alguns conceitos que me ajudaram muito e eu acho que pode ajudar muita gente. Então eu gosto de começar de forma bem leve. Vamos falar um pouco dos tipos de empresa que existem, né? Eu acho que você pode definir os estágios de empresa, os tipos de empresa, olhando para 2 fatores. O tempo e o dinheiro que a empresa tem. O eixo aqui vertical é o dinheiro, o eixo horizontal é o tempo. Então, algumas empresas têm muito tempo e têm muito dinheiro, ou seja, estão aqui na direita, a parte de cima. Essas empresas são como a Coca-Cola. Tem muito tempo para executar os projetos, é uma empresa gigantesca e tem muito dinheiro. Então, quando você é a Coca-Cola, você é meio que nem o Batman. Você está lá na mansão Wayne, né? Olhando Gotham City, você é um milionário durante o dia, compra o navio com as modelos do balé russo e durante a noite você tem lá o Mr. Fox e o Alfred para ajudar você a salvar o crime. Você está bem. Você pode ser um justiceiro, mas você não precisa ser um justiceiro. Você ainda tem uma fortuna de bilhões de dólares na sua conta bancária. Não é onde nós estamos. Outras empresas têm dinheiro, ou seja, eles têm capital, mas eles não têm muito tempo. Eles precisam se provar rápido, precisam emplacar o produto rápido, senão elas vão morrer. Nesse caso, você é mais parecido com o Tony Stark. Você tem dinheiro lá, sem sua armadura, mas se você bobear, um cara joga um míssil na sua casa e destrói tudo. É aqui que eu acho que uma empresa financiada está. Você acaba de receber um aporte milionário, você tem dinheiro, mas você não tem muito tempo. Tem que executar isso muito rápido. Outras empresas têm muito tempo, mas não têm muito dinheiro e nem querem ter muito dinheiro. É o cara que tem uma padaria artesanal, que não quer ser o melhor, o dono de todas as padarias do mundo. Ele tem um negócio que está indo bem, que é o estilo de vida dele. Ele gosta daquilo. Ele não quer ser o número 1 do Brasil, o número 1 do mundo. Ele está bem no negócio dele. Esse cara é meio que nem o Rocky Balboa. Aquela coisa romântica, entendeu? Ele está lá, correndo nas escadas, ele tem aquele mundo dele e não quer levantar dinheiro. E não tem nada de errado com não querer levantar dinheiro. Você não precisa encontrar financiamento. Uma coisa que eu sempre falo, nem toda empresa precisa de investimento.
Nem sempre levantar investimento é correto, nem sempre está na hora de levantar investimento. Você pode ter um que a gente chama de lifestyle business. Cara, é o meu negócio, eu gosto dele, ele tem 15 pessoas, ele paga meu custo de vida, é isso que eu quero. Não tem nada de errado nisso. Mas não é o que a gente faz. Não é o que o Facebook faz, não é o que o Instagram quer ser, não é o que o Foursquare, o Airbnb, etc. estão fazendo. E tem o cara que não tem tempo e não tem dinheiro. Esse cara é o MacGyver, meu. Esse cara tem que fazer uma bazuca com um canivete e um chiclete. Esse cara é uma startup. Você não tem recurso, você não tem dinheiro, você não conhece ninguém, você não tem produto, só a sua avó usa o teu produto. Você não tem nem como chegar no cliente que você quer chegar. Você não tem canal de comunicação ou de divulgação. Você não é dono do jornal. Você não tem um blog com 3 milhões de acessos por mês. Talvez você tenha, seja ótimo, mas geralmente você não tem. Esse cara é uma startup. O financiamento, ele te tira de MacGyver e te leva até Tony Stark. Você não vira o Batman. Tem muito trabalho ainda para ser uma Coca-Cola. Muito trabalho. Uma empresa estável, longa, com boa governança, sucessão, milhares de pessoas trabalhando nela, um produto de rentável a longo prazo, etc. Uma marca construída. O financiamento não faz isso. Mas te tira na posição de MacGyver, de ter que se virar com um canivete e um chiclete, e te dá uma armadura do Iron Man. Assim que você pode ver financiamento. Então, o que eu vou falar hoje é nesse movimento de vamos sair de não ter tempo e não ter dinheiro, e vamos ter dinheiro e continuar não tendo tempo, mas vamos ter dinheiro que é um recurso que a gente vai ter para fazer o produto rodar, para fazer a empresa dar certo. Então eu falei, né, nem todo mundo precisa de investimento, e nunca tem que ser o foco do negócio. Nunca tem que ser o foco do negócio. Eu vejo tanta gente voltada 100% a captar, voltada para falar com o investidor. Eu falei, cara, isso não é o foco do negócio. O foco do negócio é o negócio. É fazer o negócio dar certo. É ter usuário, é ter cliente, é fazer a equipe estar feliz. Se você tiver usuário, cliente e uma boa equipe, o investidor vem atrás de você. Que é o fluxo certo, by the way, né? É você se focar em fazer o negócio dar certo. Isso naturalmente atrai investidores. Então, o investimento nunca pode ser o foco do negócio. Tem um foco demasiado nisso, é muito grande, é um pouco romântico, aquela coisa de, não, eu tenho 24 anos e levantei 10 milhões de reais. Não, legal não. Começou agora, cara. Você tem uma encrenca enorme agora nas mãos. Não termina aí, começa aí. Agora você tem um problemão para resolver. Né? Então, olhar sempre com esse foco. O foco do negócio é o negócio. O investimento é um meio para um fim. Você precisa assim, cara, eu preciso dessa armadura para matar alguém, para matar um vilão. A armadura não é o foco da armadura, não é ter a melhor armadura do mundo. Não, ele precisa dessa armadura para fazer alguma coisa. Investimento é igual. Quando você recebe investimento, ou quando alguém vai investir na empresa, se fala de valuation. Quem ouviu falar de valuation? Valuation é quanto sua empresa vale, né? É a avaliação da empresa. Quando ele coloca dinheiro, ele vai comprar cotas na sua empresa. Porque ele acha que essas cotas um dia vão valer muito mais. Então, é uma conta fácil aqui o que o investidor está fazendo. Ele está pensando assim, olha, eu compro 20% dessa empresa hoje em dia, que vale, sei lá, 10 milhões, para dar um exemplo redondo. Só que essa empresa, daqui a 6, 8 anos, vai valer 200 milhões, 300 milhões. E essas cotas que valiam 2 milhões, não estão valendo 60 milhões, 40 milhões. Então ele compra um pouquinho da empresa hoje, que ela é pequena e vale pouco, para mais tarde ter um valor que é muito maior do que ele tinha antes. Né? Os investidores dizem que eles botam o dinheiro para trabalhar. Na verdade, trabalhando é você. Né? Aí fala, vamos pegar esse dinheiro aqui que eu tenho armazenado e quero botar ele para trabalhar. Não falta capital no Brasil. Ontem a gente fez um painel com alguns investidores, e eu e mais um empreendedor, o Rogério da Wine. E uma pergunta que foi feita no painel, bem interessante, foi: vocês acham que falta dinheiro no Brasil? Isso era unânime. Todo mundo falou assim, não acho. Uma pessoa falou assim, acho que falta em alguns setores. Mas todo mundo concorda, cara, não falta capital no Brasil. O que falta? Falta maturidade, tanto do investidor como do empreendedor. Faltam boas empresas para receber, empresas preparadas para receber dinheiro. Empresas fiscais, empresas bem administradas, empresas com planos ambiciosos o suficiente para receber o dinheiro. Então não falta dinheiro. Tem dinheiro por aí, entendeu? Tem que captar. Saber captar esse dinheiro e colocar ele para trabalhar direito. O que aumenta e diminui o valor de uma empresa? Alguém tem alguma ideia? O que faz uma empresa valer mais ou valer menos?
Venda, tração, né? Ó, eu tenho receita, cara. Eu já tenho gente usando a minha plataforma. Desculpa. Patentes, ou seja, eu tenho valor aqui. Eu tenho uma licença, uma patente, uma propriedade intelectual que ninguém mais tem e não podem me copiar sem pagar royalties para mim. Rentabilidade. Desculpa. Segurar o cliente. Retenção de clientes ou recorrência. Isso também é muito importante. Quantas vezes o cara volta. Rentabilidade. Algumas outras coisas que fazem a avaliação da empresa mudar. O estágio da empresa, obviamente. Né? Ofertas concorrentes. Isso é muito importante. Ninguém nunca fala isso. Mas para mim são as coisas mais importantes. O que faz a sua avaliação mudar, em grande parte, são outras pessoas querendo comprar a sua empresa. Isso é muito importante. Se tiver 20 investidores loucos para investir, de repente, está valendo mais. Essa coisa de investimento é muito... Assim, é um glamour enorme, assim, sabe? Ah, investimento... Mas, cara, isso é uma venda. Não tem nada diferente de uma venda. Quando tem muita gente que está querendo comprar um produto, ele fica mais caro. Quando tem pouca gente querendo comprar um produto, ele fica mais barato. Se tiver concorrência, você vai valer mais. A gente nunca pode esquecer que isso é uma venda. A pessoa está comprando a um preço menor porque quer revender para um preço maior mais na frente. É a arbitragem de mercado, né? Performance, né? Ele mencionou. Vendas, rentabilidade, né? Não projeções. Excel aceita qualquer coisa. A gente quer ver número de verdade. E a economia, né? A gente teve bolhas, né? Períodos onde as pessoas estavam pagando muito por empresas. Todo mundo começa a valer mais. E períodos onde as pessoas não querem investir, estão com medo, os investidores não estão confiantes na economia. Então isso também afeta o valor da empresa. Uma coisa que eu sempre falo aqui, não é a ideia, tá? A ideia não vale absolutamente nada. Ah, eu tive uma ideia de $1 milhão. Tá bom, tenta vender a tua ideia para alguém. Vê se alguém compra uma ideia por $1 milhão. Ninguém vai comprar. Porque a ideia não vale nada. O que vale é a capacidade de execução, uma equipe por trás e um produto. Isso vale muito dinheiro. E pode ser um produto que inclusive nem está rentabilizado. Mas se tiver muita atração, ele vale muito. Alguém consegue pensar num produto que levantou milhões e milhões de dólares sem ter nunca gerado um centavo de renda? Twitter, o que mais? Instagram? Foursquare, alguém falou Foursquare? Pinterest? WhatsApp? Ou seja, eles não tinham rentabilidade, ok, mas o que eles tinham? Eles tinham muitos usuários, tinham produtos, tinham uma coisa que todo mundo usava, que está no dia a dia de todo mundo. E principalmente num lugar como o Vale do Silício, fiquei muito tempo lá na Califórnia, é um lugar onde as pessoas investem em produtos sem ter nenhuma perspectiva de usabilidade. As pessoas estão comprando visualizações, literalmente, sem pensar. Aqui é um pouquinho diferente. Aqui as pessoas precisam mais de receita, mais de número, de venda, dinheiro. Mas também tem no Brasil gente que vai valorizar a usabilidade, que vai valorizar a atração e etc. O que é um bom investidor? Um bom investidor não é só o cara que te dá dinheiro. Você nunca tem que levantar só dinheiro. O cara não é um banco. Não é isso que ele faz. O investidor é um sócio. Ele é um parceiro, ele é um mentor. Ele é alguém que te guia, que já viu as coisas acontecerem várias vezes antes. Pô, eu já vi isso, hein? Eu conheço alguém que resolve isso. Ele tem vários outros investimentos com ele. Ele fala, não, eu tenho 20 empresas no meu portfólio. Isso aconteceu em 5 delas e foi assim que elas resolveram. Deixa eu te dar o caminho das pedras. Isso é um bom investidor. O que o investidor não é? Ele não é um sócio executor. Ele não vai te ajudar a apertar o parafuso e a fazer a venda. Não é isso que ele faz. Ele vai abrir as portas, vai mostrar o caminho, vai te apresentar alguém relevante, vai te dar relatórios, vai te dar dados, vai te ajudar a olhar para os números certos. Isso que o investidor é. Não é só dinheiro. É muito importante sempre lembrar, você está trazendo para a empresa mais do que dinheiro. Bons empreendedores, inclusive, eu conheço muitos casos, que tinham 2 ofertas, uma oferta melhor financeiramente, ou seja, que estava pagando mais pela empresa, outra pior financeiramente, só que o cara escolheu a pior porque ele achava que o investidor era melhor, era de maior calibre. E assim, sinceramente, se a ideia dá certo, se ela não dá certo, importa. Mas se a ideia dá certo,
O cara ter pagado num valuation de 8 milhões ou de 10 milhões, não importa absolutamente em nada. O risco de você ter um investidor ruim, que está te pagando um pouquinho mais pela empresa, é muito pior do que você, perdi alguma porcentagem lá no futuro na minha saída. Mas deu certo, cara. Tá todo mundo rico e milionário. O produto está na mão de todo mundo. Teve um impacto, gerou valor. Então tentar levantar sempre o que os americanos chamam de smart money, né? Não é só dinheiro, é smart money. Tem tipos de investidor, né? Todo mundo começa com geralmente se começa com FFF, a não ser que você seja bastante experiente, já tenha alguns contatos, você começa no FFF, foi assim que eu comecei. Alguém sabe o que é o FFF? É o Friends, Family and Fools, né? Os malucos que acreditaram em você. É isso mesmo, isso é muito importante, os amigos, a família e os tolos. Eles geralmente são a ponte para o próximo investidor, que é o anjo investidor. Todo mundo sabe o que é um anjo investidor? Umas cabeças dizendo que sim. É um investidor pessoa física. É um indivíduo com muito dinheiro que quer investir em novos negócios, quer botar o dinheiro para trabalhar. Ele geralmente acredita em você. Menos do que na empresa, até porque às vezes não tem empresa, né? Você tem que ser honesto e falar assim, cara, não tem empresa ainda, eu tenho um produto, tenho uma equipe, tem 3 malucos com um negócio no ar aqui que está funcionando. Mas não tem uma empresa. Você não tem um contador, uma folha, um sistema de pagamentos, um fluxo de gestão. Você não tem ainda. Então ele acredita em você. Ele investe na pessoa, no empreendedor. Esse é o angel. Geralmente um cheque de 200 mil reais, 500 mil reais. O super angel é um anjo com fundo maior, né? Tem alguns poucos no mundo que investem $1 milhão, $2 milhões, mas com pessoa física. Isso tem, como nos Estados Unidos. Tem as aceleradoras. Surgiu um grande número de aceleradoras há 2, 3 anos atrás. Agora elas diminuíram em quantidade. A 21212, a Papaya Ventures, a aceleradora de Minas Gerais, que surgiu em 2011. Acelera MG. Tem um monte. No mundo, as que geralmente são referências são a Y Combinator, 500 Startups e Techstars. São geralmente as mais citadas. A Ingrécia foi acelerada pela 500. Eu não sei se você já tinha ouvido falar das americanas, o Y Combinator, 500. Legal. Elas procuram ativamente negócios na América Latina, no Brasil. A gente não tem que ficar restrito aqui, né? Não, só vou ficar aqui no Brasil. Não, vai atrás da melhor que existe. Não importa se ela está nos Estados Unidos, na Malásia, não interessa. Se o seu negócio é global, ele é global. Depois, aceleradores vêm os fundos, né? Esse é o VC. Esse é o cara que tá investindo ativamente, tem um portfólio, tem cotistas. Como é que funciona? O VC, ele é um venture capitalist, né? Um investidor de risco. E o que ele faz? Ele tem um fundo, geralmente um fundo de 100 milhões, 200 milhões, que é o dinheiro de um monte de gente, muito rica, que não quer deixar o dinheiro parado. Então, ele dá o dinheiro no fundo. Aí, esse fundo contrata investidores, sócios investidores que administram os investimentos desse fundo. Então, eles vão captar um monte de dinheiro, esses caras, vão ter um pool de dinheiro enorme, e vão falar assim, agora eu vou investir esse dinheiro. Coloca um pouco aqui, coloca um pouco ali, coloca um pouco na outra empresa. O fundo monta um portfólio de empresas. Daqui a 6, 8 anos, as empresas vendem por 10 vezes, 20 vezes o seu preço, e eles retornam para os cotistas deles muito mais do que eles colocaram. E os diretores do fundo recebem uma comissão. De novo, é venda. Tem nada de, assim, do outro mundo. É venda, é um monte de cara com um monte de dinheiro, comprando um pedaço de empresa, porque eles acham que vai valer mais no futuro e vão retornar e tirar uma comissão em cima disso. Se você entender como funciona o fundo, a dinâmica atrás de um fundo de investimento, você passa a entender muito bem os investidores. Isso é muito importante. Depois tem o governo. O governo, às vezes, investe em alguns projetos, principalmente se eles tiverem aplicações militares ou de energia. O governo investe, nos Estados Unidos, o governo investe junto com o Google em algumas fontes de energia renovável. O Chile investe em muita coisa através do governo, muita coisa. Tem um programa muito bacana no Chile de investimentos. E no final tem a Initial Public Offer, né? Que é, cara, vou abrir minhas cotas para todo mundo, para quem quiser comprar. Qualquer um pode ser cotista, qualquer um pode ser acionista. O Facebook, por exemplo, fez a IPO deles, qualquer um pode comprar ações do Facebook. Não existe fórmula, mas tem alguns preceitos, algumas ideias bacanas, né? A principal coisa para manter em mente, que eu vejo muita, assim, eu vejo que a gente ainda falha nisso, é no ABC. Ao falar com o investidor, a gente precisa ser ativo, breve e claro. O cara não tem tempo
Se ele for um bom investidor, e a gente vai atrás de bons investidores, né? A gente não vai atrás de um cara que não sabe o que está fazendo. Se ele for um bom investidor, ele recebe centenas de propostas por semana. Ideias incríveis, revolucionárias e a melhor coisa do mundo. Que você acha que a sua empresa é a melhor coisa do mundo, é o seu filho ali. Então você quer fazer um clímax, uma apresentação enorme para isso, mas não é isso que ele quer. É o negócio dele, ele faz isso em volume grande, ele quer uma coisa ativa, breve e clara. Direto ao ponto, concisão e o mais óbvio, claro possível. E esse tema aqui, esse ABC, vai voltar várias vezes durante o pitch, quando eu começar a falar de pitch. E falando no assunto, tem alguns tipos de pitch, né? Tem o famoso elevator pitch, que é aquele assim, eu estou no elevador, entrou o investidor junto comigo, a gente está subindo o andar juntos, o cara trabalha no último andar, eu trabalho no segundo, eu vou perder a minha saída para falar com ele por 2, 3 minutos. Ou seja, são 3 ou 4 frases que passam exatamente o que você faz, por que sua empresa é legal pra caramba, por que ele tem que querer continuar a falar com você. Não é uma história, não é um sonho, não é como você teve a ideia, não. É um elevator pitch. São 2, 3 frases. A gente faz isso e é legal por causa disso, é revolucionário, a gente vai ficar rico por causa disso e disso e disso. Legal. Se o elevator pitch for bom, ele vai falar alguma coisa do tipo, pô, legal, estou interessado em ouvir um pouco mais, está aqui meu cartão, me liga mais tarde. Essa é a função do elevator pitch. É interessar o cara. E-mails são muito importantes e extremamente mal utilizados hoje em dia. A gente não sabe usar e-mail. Dá para fazer uma outra apresentação só sobre e-mail, né? Hoje a gente escreve o que a gente está pensando, né? Não, eu acho que eu tive uma grande ideia profissional, acho que deve contratar fulano. Não, espera, mudei de ideia, eu acho que agora a gente tem que fazer tal coisa. E você está vendo o pensamento da pessoa no e-mail. Fala, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero ler. Eu quero uma coisa clara, direta, concisa, com um título que me ajude a encontrar o e-mail. Não teste, né? Proposta. Não é esse título que tem que ter no e-mail. O e-mail é muito importante. Inclusive para captar dinheiro. Eu levantei R$200 mil por e-mail, sem nunca falar com o cara. Então, se você saber usar o e-mail bem, ele é uma ferramenta muito poderosa. Tem o pitch que você manda sozinho, isso é muito importante. Uma apresentação onde você envia para a pessoa ler sozinha. Ela é diferente da que eu vou falar hoje. O que eu vou falar hoje exige um apresentador. É o pitch para o Demo Day, é o pitch para apresentação, é o pitch para reunião. São apresentações diferentes, gente. Se eu mando uma apresentação que se auto-explica, o que eu estou fazendo aqui? A pessoa vai ler a apresentação. Não é essa a ideia aqui. A ideia aqui é passar uma mensagem, interessar a audiência, engajar a audiência. Então, o pitch que geralmente é conversado e que a gente apresenta no Demo Day é o pitch clássico, que é um suporte para o apresentador. Ou seja, a atenção tem que estar em mim. É por isso que não tem mais de 1 ou 2 palavras em cada um dos meus slides, porque senão vocês vão começar a ler aquele negócio. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que vocês olhem para mim. A atenção do ser humano é extremamente limitada, principalmente por causa disso aqui, ó. Isso aqui é o seu maior inimigo numa apresentação. Isso aqui é um órgão vital, é parte do ser humano. Você esquece o pâncreas, mas você não esquece o celular ao sair de casa. Então está o tempo todo aqui. A atenção é extremamente limitada, então você está sempre reengajando todo mundo, puxando de novo a audiência, chamando a atenção de novo do apresentador. Então isso é muito importante. E quando você a entrega, como você fala é muito importante, né? Também isso é um outro assunto que mereceria um workshop separado. Só o pitch, só a fórmula de pitch não é suficiente. Tem muito disso que está na apresentação e como você entrega isso. Mas hoje o que eu queria falar é sobre como montar um deck, né, um conjunto de 10 a 15 slides que seja muito, muito eficaz. Quando você fizer um pitch. Isso é tema da Campus Party agora, né? O empreendedorismo entrou muito forte. A gente tem o Demo Day, a gente teve Demo Day ontem. Tem workshop de pitch, eu estou ouvindo aqui, estou passeando aqui, estou ouvindo muita gente falando disso. Então isso aqui é muito útil, é muito relevante para a gente agora. O que eu fiz? Eu peguei vários pitches que eu já vi e comecei a identificar o que tinha de comum nessas apresentações. Ou seja, o que esses caras têm em comum? O que todos os bons pitches fazem que é efetivo? Eu tive a ideia de montar um esqueleto, um frameworkzinho para a gente usar. De novo, não é fórmula. Cada pitch é diferente. Essa ordem não é fixa. Às vezes não é a melhor ordem para você.
Mas com essa base aqui, eu acho que você tem um excelente primeiro passo para montar um pitch matador, né? Essa estrutura foi exatamente o que eu usei para levantar 2,5 milhões na rodada A. E muito parecido com o que eu usei para levantar a segunda rodada, que me deixou perto de 10 milhões. Isso aqui eu montei ele como realmente um esqueleto. E depois eu vou passar um exemplo de pitch que eu peguei, lá da 500 Startups, que segue bem esse modelo. E acho que é um bom exemplo para a gente ter uma coisa mais concreta e não só ficar falando da ideia. Então, começando. Primeiro slide. Cara, aqui é o nome da empresa e o que você faz. Só. Não é uma história, não é uma fábula, não é uma anedota, não é uma piada. Oi, meu nome é Gabriel, eu fundei a Ingresse. A Ingresse é uma plataforma para você encontrar eventos e comprar ingressos online. Esse é o meu pitch. E começa. É só isso. Meu nome é Jason, eu fiz o Airbnb. O Airbnb é a melhor forma de encontrar um lugar para ficar quando você estiver viajando. O que você faz? O que é? Não cria mistério. A gente tem a tentação, quando se monta um pitch a primeira vez, a gente quer criar um clímax, assim. Você quer falar da coisa, de como você teve a ideia, de que é legal, não sei o que. Você finalmente chega na grande surpresa que é o produto que você vai revelar para o investidor. Chegou nesse ponto, o cara está dormindo, está no celular ou já foi embora. Ele não quer mistério. Ele quer que você seja ABC, ativo, breve e claro. É isso que eu faço. E quem for do ramo, ou quem for da indústria, vai começar a prestar atenção. Porque você falou de frente o que você vai fazer. Eu vejo muita efetividade em ter uma frase de efeito. Isso eu vi no pitch da 1Password. Quem conhece a 1Password? Legal. A 1Password é um agregador de senhas. Ou seja, hoje você tem 1 milhão de senhas. Senha do banco, senha da retirada do caixa, senha do e-mail, a senha do domínio, a senha de não sei o quê. Aí você esquece a senha, não lembra de nada. Esse cara tem a ideia. Não, vou agregar tudo isso, fazer uma chave mestra, e ele me entrega a senha que eu quiser. Perfeito, agora só precisa lembrar de uma senha, em vez de 19 mil. A frase de efeito dele é, a gente é 1Password, ele pergunta, have you ever forgotten a password? Você já esqueceu de alguma senha? Quando ele fala isso, a galera faz assim, Isso que ele está tentando gerar. Tentando gerar empatia com a pessoa. Falando, não, já esqueci senha. Eu sei quão é chato isso. Isso leva direto para o problema, que é o terceiro slide, geralmente. Qual que é o problema que você está tentando resolver? E aqui eu acho legal falar de dor. Dor é bom na apresentação. Você geralmente quer falar de prazer. Não funciona tão bem. Por exemplo, 1Password. É melhor falar, lembra daquela vez que você colocou 3 vezes a sua senha do cartão errado e depois ficou sem dinheiro, não conseguia pagar o almoço, teve que pedir, foi no banco, teve que ficar na fila 2 horas para poder emitir um outro cartão provisório que não chegava na sua casa e ficou aquela coisa. Isso é muito melhor, que você começa a pensar naquela situação. Cara, é um saco esquecer senha. Toda vez que eu vou no GoDaddy, eu não lembro a porra da minha senha. Eu tenho que entrar, salva a senha, tem uma chave para chamar o usuário, que manda para o meu e-mail, que eu troco de senha. Eu sou um saco. Você começa a ter empatia com aquele produto. É muito melhor do que falar, imaginem um mundo onde ninguém esquece a senha. Tá? O que diabos é esse mundo, sabe? O que isso me agrega? Qual que é o valor que isso traz? Mas hoje em dia, muita gente está pitching por prazer. Imaginem um mundo onde as pessoas... Não. Se tiver dor envolvida, fala da dor. É muito melhor. As pessoas vão lembrar disso. Você vai se relacionar com isso. Depois de falar do problema, fala da solução. Não, legal, você tem essa dor, essa coisa chata que não resolve nunca. E essa é a nossa solução. E falando de problema, geralmente, eu não sei se alguém fez MBA ou escola de negócios aqui. Os MBAs gostam de falar de 2 tipos de solução, né? Eles gostam de falar da solução vitamina e da solução aspirina. Alguém já ouviu essa distinçãozinha? Algumas pessoas. O que é uma solução? O que é uma solução aspirina? Cara, é uma dor de cabeça. Se você não tiver esse troço, você vai ter dor de cabeça. O que é aspirina? Isso aqui é aspirina. Você ficar sem celular hoje em dia, é uma dor de cabeça. Você não consegue falar com ninguém. Você não consegue saber o que está acontecendo. Você começa a ter uma ansiedade aqui. Assim, se você for mais novo e tiver nascido e crescido sempre com celular, você tem uma sensação aqui no peitoral de estou sem meu iPhone, sabe? É como se fosse parte do teu corpo. Você acorda assim, cara, estou com a ausência de iPhone.
Você sabe que isso é teu. Você sabe que você vai ter problema se você não tiver esse troço. As soluções aspirina tendem a cobrar muito caro, tendem a ser empresas muito grandes e tendem a ter péssimo atendimento. Eles sabem que você não vai a lugar nenhum. Você não vai, fala assim, não, de agora em diante eu não uso mais a operadora de celular. Estou chateado com a TIM, não vou mais usar telefone. Você não vai fazer isso, cara. Você vai ficar lá, Judite, até resolver. E você diz, eu vou trocar, mas entendeu? Elas não vão a lugar nenhum, você não vai parar de usar aquele produto. Serviços bancários, operadoras, infraestrutura, são aspirinas. Medicamentos são aspirinas. Literalmente, produto que resolve a tua dor. E tem o produto que é vitamina. Não resolve uma dor, te dá alguma coisa a mais. Por exemplo, o Instagram. O Instagram é uma vitamina. O dia que caiu os servidores lá na Virgínia, o Instagram ficou fora algum tempo, você ficou, legal, o Instagram não está funcionando, mas todo mundo sobreviveu. Se o Instagram sumir, tá bom, vão ter 10 mil meninas hipsters, blogueiras chorando, mas a grande maioria da população humana vai estar ok com isso. Se amanhã sumir a penicilina, não seria a mesma coisa. Investidores gostam de produtos aspirina. Se você resolver inventar um produto, que você falou, que tem que voltar, que você não consegue ficar sem ele, ótimo. Você está resolvendo uma necessidade real de mercado, uma necessidade real humana. Isso é um produto bacana. Então, depois do problema vem a solução. Depois da solução, geralmente você fala da equipe. Ou seja, está aqui o problema, está aqui a minha solução, está aqui como eu vou resolver ele, e eu vou te dizer agora por que a gente vai resolver ele. Quem está por trás disso? Equipe é fundamental. Como eu falei, a ideia não vale nada. O que vale é a execução. Quem executa, a equipe executa. Cara, a sua ideia, provavelmente, se ela for boa, ela vai ser copiada. Ela vai ser copiada. Não adianta não querer contar a ideia. Não existe isso. Você vai publicar o produto. Alguém vai ver, alguém vai usar. Mas cedo ou mais tarde, esse produto vai ser copiado. Se ele for bom, ele vai ser copiado. Se ele não está sendo copiado, é algum mau sinal. Tem gente... Alguém conhece a Rocket Internet? A Rocket é uma empresa especializada em copiar bons produtos, executar e colocar no ar muito rápido e depois vender em outros países. Copiaram o Groupon, fizeram o Alando, copiaram o Airbnb, fizeram o Hindu, copiaram o Pinterest, fizeram o Pinspace. O site é igual, assim, é cômico. Você muda assim, só muda a cor, o texto é igual. E a Rocket, cara, tem dinheiro infinito. Sabe? Dinheiro infinito. Sabe a bolsa da Hermione, que nunca para de sair dinheiro? Essa é a Rocket Internet. Eles têm dinheiro infinito. Então você vai ter um produto, você vai colocar no ar, tem um cara com dinheiro infinito que vai copiar a sua ideia. Mas tem uma coisa que eles nunca podem copiar. A equipe. Nunca podem copiar a equipe. Se a sua equipe acreditar na tua ideia, acreditar na tua filosofia, acreditar na tua visão, você pode oferecer 10 vezes o salário, o cara não vai sair. Eu falei, não, você não está entendendo, eu não estou aqui pelo dinheiro. Eu estou aqui porque eu acredito nessa ideia, eu acredito nessa equipe, eu acredito na filosofia do produto, eu acredito no problema que está resolvendo. Isso é incopiável. Por isso a equipe é tão importante. Depois da equipe, geralmente vem tração, ou seja, números reais. Não vale a depoimento da sua tia. Tem que ser usuário de verdade, tem que ter saído da caixa, tem que ter saído de casa, ou do laboratório, ou da aceleradora. Feedback de usuários sobre o produto é muito importante. O que as pessoas estão dizendo sobre o produto. E eu gosto de feedback de produto pago. Eu gosto de cobrar pelo produto. Quando você cobra pelo produto, você consumou a relação com o usuário. A transação econômica é o momento onde o usuário se sente no direito agora de te colocar no Procon. Se o Google Maps não funciona, tá errado aqui Tá ok. Tá errado isso aqui, que saco. Eu vou reportar um bug aqui, não sei. Agora, se você pegou o dinheiro do cara e você não entregar, meu amigo, vai entrar eu sou advogado, é Procon, reclame aqui, vocês não fazem nada direito, é post no Facebook, é um monte de postagem igual no Instagram. É um caos, assim. Aí é legal. Porque agora o usuário se importa com você. Eu gosto de cobrar, eu gosto de gente que cobra pelo produto.
Porque você tem que fazer um produto relevante, ter um bom atendimento e conversar e se relacionar com o usuário. Eu sempre digo, se puder, cobra. Porque aí você tem o usuário te dando feedback real. Não é aquele feedback, tá bonito, legal, trocaria a cor. É o feedback, cara, você não chegou em 3 dias, eu não consegui receber o produto, não consegui fazer não sei o quê, você prometeu que ia entregar em 3 dias, eu quero meu dinheiro de volta, etc, etc, etc. Esse feedback é feedback real, é feedback bom. Depois, geralmente, vem mídia, né? O que estão falando sobre você? Aqui, deem sem preferência para veículos especializados, né? Se você tem um produto de moda, bota um veículo de moda. Se é produto financeiro, coloca uma reportagem do Valor, da Infomoney. Se for alguma coisa de lazer, coloca Veja São Paulo, sei lá, bota uma coisa relevante para o teu produto. E no final, é comum também colocar quanto dinheiro você quer, o que você quer e quanto você já captou. Isso passa credibilidade. Né? Ou seja, olha, eu estou pedindo $500 mil, eu já captei 20% disso. Então, ou seja, já tem gente colocando dinheiro na minha mão, alguém além de mim acredita nessa maluquice que eu estou falando. Isso dá credibilidade, isso é muito importante na hora de captar investimento, é mostrar que tem outras pessoas acreditando em você. Eu vou dar um exemplo agora de um pitch. Eu vou voltar todos esses slides que eu falei e vou parear cada um deles com um exemplo concreto. Fazendo, beleza, entendi a ideia, como é que isso é na prática então? Me mostra um exemplo de pitch real. Esse aqui é o Thai Society. O Thai Society é uma empresa de 2 conhecidos meus, eles são de Washington. E o Thai Society é um serviço de aluguel de gravatas. Deixa eu tentar reproduzir o pitch do Zac aqui. Ele se apresenta e fala, meu nome é Zac e nós somos o Thai Society. O Thai Society é um serviço de Netflix para gravatas. Ele fala assim, quem conhece Netflix, mais ou menos, no início Netflix era aluguel de DVDs e CDs. Você recebia o DVD em casa, assistia, colocava no correio. Recebia o DVD em casa, assistia, colocava no correio. Depois o Netflix entrou com streaming. E você pega e baixa direto da internet e vê. Mas lá atrás, era uma parábola perfeita. Porque é um serviço onde você recebe um DVD, assiste e devolve. Você recebe uma gravata, usa e devolve. Então ele falava assim, o Thai Society é Netflix para gravatas. Se houver uma comparação fácil, usa. Como o Netflix não foi usado na fase inicial no Brasil, há uma comparação ruim. Então, se estivesse no Brasil, eu diria, nós somos o Thai Society, é um serviço de aluguel para gravata, onde você usa a gravata e devolve. A frase de efeito dele, ele fala assim, 75% dos americanos acreditam que se investir bem, traz sucesso no trabalho. Essa é a mesma frase do, você já esqueceu uma senha? A pessoa fala, se investir bem, é melhor para o trabalho. Difícil ter alguém que vai dizer assim, não, eu acho que você tem que se vestir mal. Isso sim vai te levar longe na vida, meu filho. Ninguém ia falar isso. Também difícil ter alguém que fala assim, não, eu nunca esqueci uma senha, cara. Nunca esqueci uma senha. Eu sou Asperger. Eu sou, Savan, autista e nunca esqueci uma senha na minha vida. Não tem esse cara, entendeu? Então isso aqui é aquela frase de efeito que se comunica com a audiência. Ele tem 2 no caso, porque ele ele tem um conector. Ele fala, se vestir bem traz sucesso. E, a propósito, a gravata é o acessório essencial do homem bem vestido. A gravata é o que diferencia um homem vestido ok de um cara que está muito bem vestido. Então esse é o gancho dele. Aí ele fala do quê? Do problema. Ele fala assim, olha, hoje é assim que a situação se configura. Você tem um monte de gravata, você comprou umas na Marisa, outras lá num negócio mais caro, elas estão todas amassadas, jogadas no teu armário, você usa uma a cada 3 meses quando você vai na festa de 15 anos da sua sobrinha, 30% delas nunca são usadas uma vez. Se você for um banqueiro, você diria que suas gravatas estão depreciando no seu armário. Você pagou caro por elas, para nunca usar. Gravata cara. E se você quiser se vestir bem, você vai pagar caro na gravata e vai usar uma vez ou 2. Esse é o problema que ele está apresentando. A propósito, isso é um problema, vitamina, certo? Não é uma aspirina. Meu Deus do céu, estou sem gravata, vou morrer. Não, não é isso. É uma vitamina. Solução dele. Cara, nós arrumamos isso para você. Você paga uma assinatura de $9 por mês, escolhe a gravata que você quer receber, recebe ela em um dia na sua casa, usa, devolve. Usa e devolve. Acabou. Gravata boa. Você paga pouco, paga menos, recebe gravatas boas, melhores do que você teria se você estivesse comprando, com maior variedade. Imagina se você for advogado, usa uma gravata todo santo dia, trabalha no governo, se você for político, qualquer cargo que exija que você esteja sempre vestido de gravata. É muito útil isso.
Aqui é a nossa equipe. É por isso que a gente vai resolver isso. Eu trabalhei não sei quantos anos em loja de departamento de vestiário masculino. Eu sei como funciona o inventário. Eu sei como fazer logística. Eu sei quem são os fornecedores. Eu sei como fazer entrega. Eu entendo do negócio. O meu outro sócio trabalhou no governo. Ele sabe o que é ter que usar uma gravata todo dia. Ele entende as necessidades do profissional que precisa estar sempre bem vestido. Por isso que ele viu esse problema, resolveu um problema que ele mesmo tem. E nós já temos números reais, né? Está aqui a nossa tração. De preferência, você quer ver aqui um gráfico que eles chamam de hockey stick, que é o taco de hockey. Aquele gráfico exponencial, onde você começa a gerar mais receita, mais visibilidade, mais usuários, mas o seu esforço não cresce proporcionalmente. Ele cresce linearmente, enquanto o seu retorno cresce exponencialmente. Se você se distanciar desse gráfico, ele pode virar um gráfico exponencial. Ele é muito curto, né? Você vê que em novembro estavam com praticamente nenhum pedido, chegando em junho, estão chegando perto já de 1.800 pedidos, ou seja, são números reais. Não é a minha tia usando, são pessoas de verdade usando. Inclusive pessoas que estão dando feedback pra gente. Ó, o Brandon está falando aqui, olha, eu acho que essa gravata me ajudou a ir bem na minha entrevista de trabalho e me ajudou a ser aceito no meu trabalho. Fui bem vestido, me senti melhor, me senti mais confiante, me saí melhor, acabei performando bem. Obrigado. O Dawson fala que eu não sou um figurão, não sou um cara famoso, importante, mas agora eu posso me vestir tão bem quanto o meu chefe, graças ao serviço de vocês. Ou seja, são pessoas que estão gratas, que estão usando, que estão gostando do serviço. Ele tem um slide de transição, eu não lembro o que ele fala aqui exatamente, e vai para a mídia. Exatamente aquela ordem. Ele coloca também veículos relevantes. Ou seja, fashion forward, né? Ele tá cool material, ele está colocando revistas e jornais e veículos de comunicação que são do setor dele. E no final ele dá o ask dele, né? Ele precisa de $500 mil, ele já levantou 20% disso. Aí no final ele termina de maneira muito interessante. Eu acho legal, sempre que houver a possibilidade, você pensar em como finalizar o seu pitch. Qual que é uma forma inteligente, qual que é uma forma marcante ou memorável de eu finalizar o meu pitch? Isso aqui é muito mais parecido com performance do que com trabalho acadêmico. É mais uma performance teatral do que você falando que, oi, meu nome é Gabriel, nós temos um produto, ele faz tal coisa, não sei o quê. Sabe? Não é isso que você quer entreter a pessoa, você quer a atenção da pessoa. Você quer que a pessoa venha falar de novo com você depois. Você não vai fechar o negócio aqui. Ninguém vai levantar escrevendo um cheque para você. Isso não vai acontecer. O objetivo disso aqui é engajar, ter total atenção para fazer um follow-up e fechar alguma coisa com o investidor. Então é muito mais cativar, seduzir, chamar atenção do que entregar uma apresentação chata, cheia de gráficos, cheia de números, onde você fica lendo, sem nenhum carisma. Não é isso que a gente está fazendo aqui. Quando o Zach termina a apresentação dele, ele fala assim, nós somos o Thai Society, esse é o nosso produto, e se vocês quiserem falar com a gente, procurem as pessoas mais bem vestidas na sala. Frase de efeito para terminar. Estão todos becados, né? Claro, estão apresentando de gravata, terno, super bem vestidos. Isso ficou na minha cabeça por anos. Faz uns 3 anos que eu vi essa apresentação deles. Eu falei, pô, procura a pessoa mais bem vestida na sala, é foda. E cutucou todo mundo, falou do produto dele e falou, cara, me procura, eu quero conversar com você. Ele também colocou o e-mail dele. Isso é muito importante. Se quiser entrar em contato comigo, é founders@thaisociety.com. Não esqueça de colocar o e-mail. Isso é um erro, é o motivo mais idiota para não ter um follow-up que eu consigo pensar. Às vezes tem muita apresentação seguida, tem muita gente, é corrido, ele tem que sair porque a mulher dele ligou e falou que o estrogonofe está esfriando. Se ele tem um e-mail na apresentação, ele anota e faz follow-up com você depois. Coloca em todos os slides se quiser. Você tem um canal de comunicação aberto. Se alguém estiver interessado, ele vai fazer follow-up com você. Essa é a apresentação do Thai Society. Eu tenho 15 minutos. Eu vou fazer o pitch completo da Ingress. Esse é o pitch que a gente usou para levantar dinheiro há 2 anos atrás. É exatamente esse. Tá? Vou fazer sem parar. É um pitch muito curto, muito objetivo, e eu queria dar um exemplo de um pitch sendo entregue sem muita parada, sem muita explicação no meio. Tá bom? Então, eu sou o Gabriel, eu vim apresentar a Ingress, e a Ingress é uma plataforma para você encontrar eventos e comprar ingressos online. Essa aqui é a nossa apresentação. Frase de efeito. O Brasil é o 2º país em número de eventos no mundo. Ou seja,
A gente só perde para os Estados Unidos em termos de show, peça, festival. No Brasil falta tudo, falta luz, falta água, falta gás, mas não falta festa. A gente sabe disso. E o Brasil tem um número enorme de pessoas online. Mas, problema, não tem um bom lugar para encontrar os eventos. A grande maioria das pessoas não consegue encontrar bons eventos, não tem um lugar onde eles possam consultar. E além disso, a grande maioria das pessoas está comprando ingresso no quiosque, no shopping, no ponto de venda. O online ainda não pegou no Brasil. É uma situação muito arcaica, muito ineficiente. Você tem que ligar para os amigos, você não sabe o que está acontecendo, você tem que dirigir, pegar o carro, ir no ponto de venda, ir no shopping para comprar um ingresso. E para o organizador, é também muito ineficiente. Ele precisa distribuir os ingressos, contar, deixar nos pontos de venda, fazer conciliação financeira. Esse é um produto, essa é uma situação extremamente arcaica e ineficiente. A Ingress resolve isso. A gente consegue mostrar os eventos certos para as pessoas certas. Se você gosta de rock, você vê eventos de rock. Se você gosta de evento clássico, você vê evento clássico. E disponibiliza a venda desses produtos. Esse slide eu coloco a mais, que eu acho importante para a Ingress. Ela é de graça para os organizadores, ou seja, é uma venda fácil. Você cadastra o evento de graça e começa a vender. E tem uma taxa muito mais baixa do que as empresas geralmente cobram. A gente só cobra 10%, enquanto a competição cobra 20%, 18%. Esses são nossos números. Esse aqui é o número de um ano, né? A gente vendeu 5 milhões em ingressos, vendeu mais de 100 mil tickets, fez 770 eventos. Esse aqui é um slide que ele foi usado na apresentação standalone. Se fosse um pitch, eu usaria ele com bem menos palavras, né? Bem menos palavras aqui. Alguma coisa bem mais enxuta que isso. Mas esse aqui é um slide que seria bom para enviar para alguém. Eu enviei esse pitch, por isso que esse slide tem muitas palavras. Ele mostra nossos números, nosso crescimento anual, escolhe 3 ou 4 coisas para falar. E a gente está levantando X milhões. Meu nome é Gabriel, essa é a Ingress, meu e-mail é gabriel@ingress.com. Vai ser um prazer falar com vocês sobre a oportunidade de fazer negócio junto. Obrigado. Esse é o nosso pitch. E depois vem a proposta, claro. Gente, é isso. O que eu tentei fazer aqui foi passar algumas ideias, alguns conceitos de comunicação em geral com o investidor. A gente definiu os investidores, falou do que é um pitch, o que é um e-mail, o que é uma proposta, o que é um elevator pitch. Depois a gente falou de uma estrutura que pode ser usada para vários pitches diferentes. Demos um exemplo pareado com os slides. E depois eu fiz um exemplo de um pitch entregue sem pausa. É isso. Espero que isso tenha sido interessante para vocês. Eu tenho alguns minutos para pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, ask away. Boa tarde. Eu queria saber, pergunta simples, fora a apresentação e a comunicação verbal, quais elementos você acha que é importante num pitch, fora o elemento básico? Tá, no pitch, fora a apresentação, ou seja, essa estrutura inteira aqui, a comunicação verbal, você está dizendo como eu vou apresentar? A fala. Aí tem toda a parte de apresentação, né? Por exemplo, tem algumas coisas que são muito úteis. Quando você estiver apresentando, é importante ter presença de palco, é importante você estar fixado, ou seja, você ter uma postura fixada e você conseguir se projetar para a audiência, não ficar fazendo isso aqui, muita gente fica fazendo isso aqui, não ficar andando demais, não ficar tímido ou cabisbaixo, você conseguir se projetar para as pessoas. Tem muita coisa interessante de apresentação, que é, por exemplo, quando eu estiver mudando de ideia ou mudando de assunto, eu mudo o meu slide com o passador e eu ando na frente do slide para simbolizar que eu estou mudando de ideia. Quando você estiver falando de vários pontos, você pode mudar o contato visual com a audiência. Você pode falar, olha, eu acho que é legal ter a apresentação visual, eu acho que é legal você ter uma boa presença de palco, eu acho que é legal você conseguir entregar o pitch muito bem, eu acho que é muito importante ter uma equipe muito boa. São várias coisinhas em termos de não verbal que ajudam. Mas isso, cara, dá para fazer um workshop assim só disso. Tem muita coisa de apresentação que ajuda bastante. Boa tarde. Eu senti falta de você falar o que você faria com aquele dinheiro, se é necessário ou não, porque você disse, eu estou pedindo tanto, mas você não apresentou se é necessário falar ou não. O que eu vou fazer com aquilo, o objetivo? Ótima pergunta. O que eu vou fazer com esse dinheiro, né? O famoso use of proceeds, né? Você vai levantar 10 milhões de dólares e vai fazer o quê? Vai para Bahamas? Como é que você vai aplicar esse dinheiro? Eu acho legal ter alguma coisa, um slide simples, sobre como você vai usar isso. Ou seja, nós vamos aplicar em marketing, operações, etc, etc, etc. Acho legal ter isso, mas eu acho que também pode levar uma conversa muito, muito fútil e muito perigosa, que é começar a discutir como você vai usar o dinheiro a nível de pitch. Eu evito isso.
eu prefiro que ele me chame e fale assim, mas me faz uma coisa, como é que você vai usar esse dinheiro? Eu falei, opa, vamos conversar agora, deixa eu te mostrar meu plano de negócios, deixa eu te mostrar minha proposta, deixa eu te mostrar com quem que eu já estou fechado, etc, etc. Às vezes, se você coloca aqui como você vai usar o dinheiro diretamente na apresentação, o cara fala assim, ixi, tudo isso em marketing, já não gostei. Quando, na verdade, você classificou marketing de uma maneira que não era ideal, e estava certo, e estava alinhado com aquele cara, mas ele olhou aquilo e não concordou. Então, eu tendo a ser mais minimalista, eu tendo a gerar a conversa, falar assim, cara, vem falar comigo, me explica tal coisa. E eu tenho a possibilidade de me apresentar, de me defender, de debater com o cara, eu acho que tem que usar assim, 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 do que colocar na apresentação. Mas essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que tem casos onde é válido colocar como você vai usar o dinheiro, principalmente se o produto já está rodando numa direção. Fala assim, o produto já tem boa aceitação nesse mercado, nós vamos investir mais nessa direção. Então, só pensar nisso. O quanto de discussão isso pode gerar, se eu quero ou não ter essa discussão, vou fazer isso depois pessoalmente, e se eu consigo colocar isso de uma forma que seja aceita e bem vista para que me gere uma oportunidade de follow-up. Aqui. Aqui. Oi? Tô vendo. Tá. Parabéns pela apresentação. Obrigado. E a minha dúvida em relação aos e-mails. Como começar uma conversa com o investidor através de e-mail, sem ser inconveniente, ou então gerando uma resposta desses e-mails, sendo o primeiro contato, né? Como a gente pegou vários cartões aqui de investidores, Capital Ventures, como começar essa conversa? Legal, excelente pergunta também. A melhor maneira de começar uma conversa com o investidor por e-mail é fazer ele começar. Muito disso é bem parecido com flerte, assim. Se você parar a pensar você quer que a pessoa está interessada numa pessoa, você quer começar uma interação com ela, a melhor maneira de começar isso seria se fazer esse cara te mandar um e-mail. Isso às vezes é muito difícil, né? Como é que eu faço esse cara se interessar por mim e mandar um e-mail? Aí você recebe e-mail do cara e fala, recebi e-mail de você, que legal, não estava esperando esse e-mail, como é que você está? Vamos conversar. É muito parecido. Se não for possível fazer ele te mandar esse e-mail de alguma forma, pede uma apresentação. É a maneira mais comum de falar com alguém. E tenha cuidado de pedir uma apresentação de alguém que ele confia. VCs, investidores, são uma indústria interessante, porque o ativo deles, na verdade, é reputação. Isso é chave. Então, alguém não vai te recomendar, para um investidor bom, se esse cara também for bom, né? Ele não vai te recomendar se ele não achar que você realmente devia estar falando com ele. Porque se te recomendar e você não estiver na hora certa ou não for um bom investimento, ele se queima. Ele queima o cartucho dele. Então é legal perguntar de quem é próximo desse cara. Me diz uma coisa, isso aqui tá ok, dá para apresentar. Você me recomendaria agora? Francamente, seja honesto, sim ou não? O que tem que melhorar? O que não tem que melhorar? Nunca, nunca, nunca ir direto na apresentação fria. Evita isso ao máximo. E-mail do nada, que vem do nada. É que nem a pessoa te aborda na balada do nada. Quem é essa pessoa? Né? O que ela quer comigo? É a mesma coisa. Agora, se você for um amigo da tua amiga, que já falou de ti, não sei o quê, nananana, é uma outra história. É muito parecida a situação. Tinha mais duas. Tinha uma aqui. Acabou? Gente, acabou o tempo para pergunta. Obrigado pelas perguntas excelentes e aproveitem a Campus Party. Obrigado.